No final do próximo mês, a Fórmula 1 volta para o circuito do Bahrein para os testes da pré-temporada de 2025. Mas enquanto os pilotos ainda estão de férias, a gente trabalhou aqui para dividir com você alguns dos momentos mais especiais que o Máquinas na Pan separou com campeões dentro e fora das pistas de corrida. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas da Pan. Lembrando que você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas da Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. Hoje não, hoje sim, hoje sim. Certamente você já ouviu essa icônica frase na voz de Kleber Machado, que de forma bem cristalina mostra sua decepção com a equipe Ferrari durante o GP da Áustria de 2002. Decepção não só do Kleber, mas de todos apaixonados pelo esporte a motor que assistiram ao vivo uma das maiores presepadas protagonizadas pela equipe Ferrari ao passarem via rádio para o piloto brasileiro Rubens Barrichello uma ordem de troca de posições na última volta do GP da Áustria de 2002. Mesmo com o domínio completo de Barrichello durante treinos livres e com a sua pole position, a segunda vitória da categoria foi-lhe arrancada pela vergonhosa ordem para que cedesse na última volta a posição para o alemão. Para deixar bem claro que a ultrapassagem não fazia parte da competição, Rubinho reduziu a velocidade a poucos metros da bandeirada, escancarando para o mundo aquela atitude vexaminosa do comando da Ferrari. Schumacher venceu e o autódromo de Spielberg foi um uníssono de vaias. Constrangido, o alemão cedeu o lugar mais alto do pódio a Barrichello e também o troféu da prova. Para contar essa história pra gente, nada melhor que ouvir do próprio Kleber, na época narrador da TV Globo, que falou com exclusividade com Máquinas na Pan. Kleber, conta pra gente como foi essa história, como foi esse emblemático momento, meu amigo. Oi, Alex, tudo bem? A história é mais ou menos conhecida, é simples, né? Começou em 2001. Em 2001, o Barrichello estava em segundo, o Schumacher em terceiro, acho que o Mika Häkkinen ganhou a corrida e a Ferrari mandou o Rubinho dar o segundo lugar para o Schumacher. E o Schumacher precisava dos pontos para ser campeão. Em 2002, o Rubinho foi pole, o Rubinho largou na frente, o Rubinho dominou os treinos e o Rubinho estava caminhando para ganhar a corrida. E durante a transmissão, numa conversa lá, eu e o Reginaldo Leme lembramos da história de 2001. Aí eu falei que achava que esse ano a Ferrari não faria isso. O Reginaldo brincou, eu não apostaria. Eu falei, então eu vou apostar. E aí a corrida foi se desenvolvendo, o Rubinho dominou a corrida, em momento nenhum foi ameaçado. Nas últimas voltas o Schumacher foi se aproximando, mas na minha cabeça era aquela coisa, vai se aproximando para ver se eles chegam juntos, quase juntos, enfim. Não imaginei que a Ferrari fosse tirar o primeiro lugar do Barrichello. E aí na última volta você vai naquela onda de Rubinho, no seu GP número tal, vai conquistar sua vitória número tal. Aí eu lembrei, no ano passado aconteceu isso, aquilo, mas hoje não, hoje não, hoje não. Aí o Rubinho freia e fica o hoje sim. Eles vão para a última curva, foi na última curva do ano passado. Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. É inacreditável. Essa polêmica chegada com a sua narração é até hoje lembrada e viralizada na rede social. A que se deve essa imensa repercussão, mesmo 22 anos depois daquele vergonhoso final do GP da Áustria de 2002? Eu acho que marcou porque foi uma coisa assim muito assintosa, foi uma coisa muito dura, foi uma decisão assim meio exagerada, meio não, né? Completamente exagerada da Ferrari. Tanto é que depois do que acontece, o nosso papo é assim, poxa, a Ferrari não tinha nenhuma necessidade de fazer isso. O público no autódromo na Áustria vaia. O Ralf Schumacher, irmão do Schumacher, do Michael Schumacher, passa por ele e dá aquela olhada assim, pô, não acredito que vocês fizeram isso, tal.
E o Schumacher fica meio constrangido e traz o Rubinho para o primeiro lugar do pódio e tal. Eu acho que marcou por causa disso. A gente tinha, naquele instante, muita carência de vitórias. Nós temos um piloto guiando uma Ferrari, na equipe do melhor piloto do mundo, de um dos melhores de todos os tempos, e faz um fim de semana tão brilhante, a hora que ele perde a corrida por uma ordem da equipe, ficou frustrante. Eu acho que foi mais ou menos por aí. Grande abraço. Esse foi apenas um dos vergonhosos momentos proporcionados por equipes ou pilotos na Fórmula 1. 4 anos depois, em 2006, mais um decepcionante registro para a carreira do alemão. Depois de marcar a volta mais rápida durante os treinos de classificação para o GP de Mônaco e procurando garantir a pole, Schumacher forjou uma derrapada logo depois da rascasse na última volta da classificação e deixou seu carro estacionado no meio da pista, impedindo que Fernando Alonso batesse o seu tempo. Foi punido até pela reincidência do papel de Dick Vigarista, já que em 1994 e 97 já havia causado acidentes propositais nas disputas pelos títulos com Damon Hill e Jacques Villeneuve. O campeão mundial de Fórmula 1, Jacques Villeneuve, esteve nos estúdios da Jovem Pan para comentar a tentativa frustrada de Schumacher para tirá-lo da pista. Jerez, 1997. Você tinha ideia que aquele incidente já tinha acontecido com Damon Hill antes, mas você tinha ideia que o Schumacher podia fazer aquilo na pista, tentar te tirar para ficar com o campeonato? Obviously, that was part. Com certeza, isso fazia parte do lado psicológico para vencer o campeonato, e você vence um campeonato sendo rápido, sendo forte mentalmente, mas também atento ao que acontece do lado de fora do carro. E percebemos que não era pra gente vencer o campeonato. Se a gente olhar a corrida anterior no Japão, eu fui desclassificado por não ter reduzido a velocidade durante uma bandeira amarela nos treinos livres, o que foi um exagero. Hoje, mesmo que você receba uma bandeira vermelha, você só perde 3 posições no grid. É tudo. 6 pilotos não diminuíram e eu fui o único desclassificado. Então a sensação era que eles queriam mesmo que a Ferrari vencesse e não nós. E já tínhamos percebido isso nas corridas anteriores. E foi aí que eu comecei a fazer um jogo psicológico, através da mídia, para lembrar as pessoas como Michael já havia conquistado o campeonato anteriormente, tirando Damon Hill da pista 2 vezes, e em Macau, tirando Hakkinen no meio da reta. Esses fatos tiveram tanta repercussão na mídia que isso começou a colocar pressão no Michael e na Ferrari. E antes da última corrida, a FIA veio a público comunicar que caso algo acontecesse novamente dessa maneira, o piloto seria desclassificado. Foi por isso que eu passei o mês inteiro em cima da mídia, falando incessantemente para me certificar que esse tipo de pressão atingiria o Michael. E foi por isso que eu venci o campeonato. Quando eu decidi ultrapassá-lo, eu não quis surpreendê-lo, mas ele não me viu. E aí, ao invés de simplesmente me tirar da prova, a sua primeira reação foi evitar o choque, porque ele sabia que a FIA o desclassificaria, mas aí não se conteve e tentou me tirar da corrida, mas errou, até por conta de toda a pressão criada. Se eu não tivesse alertado a imprensa, a FIA não teria aparecido com essa resolução e o Michael teria me tirado da pista facilmente. Então, sim, eu sabia que ele tentaria algo. Aí, me surpreendi quando primeiramente ele não veio pra cima, mas logo em seguida, ok, ele tentou. Esses 2 momentos na Áustria e Mônaco foram realmente vergonhosos, mas nada supera aquela picaretagem no GP da Singapura de 2008 que acabou tirando o título de Felipe Massa na Fórmula 1. O maior escândalo da história da Fórmula 1 teve como mentor o chefão da equipe Renault, Flávio Briatore, e o piloto brasileiro Nelsinho Piquet. Tudo aconteceu em 2008, durante o GP da Singapura, quando o Briatore mandou Nelsinho bater de propósito para provocar a entrada do safety car na corrida e beneficiar o seu companheiro de equipe, Fernando Alonso. Felipe Massa, que tinha a vitória nas mãos, foi prejudicado e o espanhol terminou em primeiro. O comentarista de Fórmula 1, Reginaldo Leme, revelou a falcatrua ao vivo durante uma transmissão e a consequência foi grande. Briatore seria banido do esporte, o engenheiro Pat Simon suspenso por 5 anos e Nelsinho Piquet encerrava sua carreira na Fórmula 1.
Interlagos, um dos maiores templos do automobilismo mundial, não poderia ficar de fora desse nosso especial. Depois de uma prova experimental em 1972 em Interlagos e para valer em 1973, o Brasil passou a fazer parte do calendário da Fórmula 1. Quer saber um pouco mais da história de sucesso do nosso tão consagrado templo do automobilismo? Acompanha comigo. A primeira vez que os carros da Fórmula 1 alinharam no grid de Interlagos em 1972 não foi para valer, mas sim uma prova experimental que foi vencida por Carlos Reutemann para a sorte dos brasileiros, já que os pontos não foram computados para o campeonato. O argentino venceu, mas não levou. Essa prova teste valeu para que o circuito fosse aprovado para sua entrada no calendário da Fórmula 1. No ano seguinte, em 1973, Emerson, já consagrado campeão mundial, venceu a primeira prova válida do GP Brasil de Fórmula 1, repetiu a dose em 1974 e em 75, mais uma vez, um brasileiro no ponto mais alto do pódio, José Carlos Patti. De lá para cá, o Brasil só ficou de fora do calendário em 2020 devido à pandemia do coronavírus. São Paulo só não recebeu a Fórmula 1 em 1978 e de 1981 a 89, quando o circo foi transferido para o Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Assim como os circuitos de Baku, Marina Bay, Circuito das Américas e Asmarina, o Grande Prêmio do Brasil é um dos poucos a ter sentido anti-horário. Durante todo o ano, você força mais um lado da musculatura do pescoço e outro lado menos. A única diferença algumas vezes é o pescoço, já que sempre rodamos no circuito horário com o esforço de um lado e depois com a situação contrária. Honestamente, não sinto diferença. A última sede do Grande Prêmio do Brasil, o Autódromo José Carlos Patti, recebeu inúmeras reformas, melhorias e adaptações ao longo dos seus 77 anos de história. As principais intervenções se deram nos anos de 1979, 90 e 2000. Em 79, passou a ter 7.873. Já em 1990, a reforma mais abrupta da história do circuito, ficando com 4.325. No ano de 2000, a pista foi adaptada para sua extensão atual de 4.309 metros. O Grande Prêmio Brasil foi o palco da decisão de 5 títulos mundiais. Em 2005, pela primeira vez, o GP Brasil decidiu e também teve a primeira conquista do espanhol Fernando Alonso. Na temporada de 2006, Alonso tornou-se bicampeão novamente em Interlagos. Felipe Massa foi o vencedor da corrida e quebrou um jejum de 13 anos sem vitórias brasileiras no GP Brasil. Em 2007, foi a vez do finlandês Kimi Räikkönen vencer o campeonato em Interlagos, ficando à frente do segundo e terceiro colocados por apenas 1 ponto. A prova registrou a segunda maior audiência entre eventos esportivos transmitidos para a televisão. Em 2 de novembro de 2008, Felipe Massa tornou-se o mais recente vencedor do GP e a sua vitória também foi na última corrida da temporada daquele ano. Pilotando a sua Ferrari, o brasileiro ficou perto de garantir o título da Fórmula 1, porém o britânico Lewis Hamilton da McLaren ultrapassou o alemão Timo Glock na última curva da prova e ficou com o título por apenas 1 ponto em um dos finais de temporada mais emocionantes da história da categoria. Em 2009, o inglês Jason Button faturou o campeonato também em São Paulo. 3 anos depois, em 2012, foi a vez do alemão Sebastian Vettel ficar com a taça do GP Brasil e se tornar o mais jovem tricampeão da categoria. Por 9 vezes, o Grande Prêmio do Brasil foi vencido por um piloto brasileiro. Emerson Fittipaldi venceu as 2 primeiras edições em Interlagos. José Carlos Patti, o Moco, conquistou a vitória em 75 pela Brabham, Ayrton Senna em 1991 e 93 pela McLaren e Felipe Massa pela Ferrari em 2006 e 2008.
As vitórias do brasileiro tricampeão mundial Nelson Piquet aconteceram no Rio de Janeiro, pela Brabham em 1983 e pela Williams em 86. Muitas vitórias de brasileiros, mas o recorde é do francês Alain Prost, com 6 conquistas do GP Brasil, 5 em Jacarepaguá e 1 em Interlagos. Com 4 vitórias, o alemão Michael Schumacher é o segundo maior vencedor aqui no Brasil, seguido por Carlos Reutemann, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, todos com 3 vitórias. Em 2020, o governador do estado de São Paulo, João Dória, confirmou a renovação do contrato com a Fórmula 1 até 2025. Neste mês de novembro, o chefe executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, anunciou o contrato com Interlagos até 2030. A pista de Interlagos tem uma importância muito grande para nós brasileiros, mas Silverstone também não fica atrás. Quer saber mais? Emerson Fittipaldi conversou com Máquinas na Pan antes do GP de Silverstone do ano passado. Pra gente, para os brasileiros, Silverstone também é muito importante e muito especial. O Emerson venceu lá em 72, quando ia atrás do seu primeiro título, ele ainda na Lotus. Depois, em 74, ele foi bicampeão. Em 75, ele venceu em Silverstone, mais uma vez, já como bicampeão mundial. O Ayrton venceu lá em 88 e o Rubinho em 2003. Então, essa pista... Fora a Fórmula 3, né? Você esqueceu que é a Silverstone, né? Exatamente, tem isso também. Silverstone ficou apelidado por todas as vitórias do Ayrton na Fórmula 3 de Silverstone, pelos próprios mecânicos. Eu perguntei para o Emerson, Gabriel, para ele qual a importância de Silverstone, a importância histórica de Silverstone e também o que ele esperava da corrida, que o comentário foi antes do GP. Vamos ouvi-lo. A convite do Alex Ruff, um grande amigo meu já de muitos anos, eu vou dar uns comentários sobre o Grande Prêmio da Inglaterra que está chegando esse fim de semana. Por que o Grande Prêmio da Inglaterra é tão importante? Quase todas as equipes são baseadas na Inglaterra. Então existe uma pressão muito grande dos patrocinadores. As famílias dos mecânicos vão, os amigos dos mecânicos vão. Os pilotos estão lá representando uma equipe baseada nesse país. Então existe uma pressão grande dos pilotos também. E uma coisa interessante também que o Emerson comentou com a gente também antes da corrida é que para ele esse GP de Silverstone também tem um caráter muito especial, principalmente pela comemoração dos 40 anos do primeiro título dele com a McLaren em 1974. E para mim, especialmente esse ano, que eu comemoro 50 anos do primeiro título mundial para a McLaren, que foi o meu segundo título mundial. Então existe uma comemoração da McLaren também do primeiro título mundial esse ano. E tenho certeza que vai ser uma corrida assim, a gente ficar de pé. Porque com certeza a McLaren, com a nova direção do Andreas, um ex-ferrarista já de muitos anos, entrou na McLaren e ele conseguiu, a partir do começo desse ano, de pista em pista, melhorando o carro, e as McLaren estão muito rápidas. Vai ser muito bacana. Um abraço a todos. Tchau, obrigado. Grandes campeões na pista e na telinha já passaram por aqui nesse nosso especial. Kleber Machado, Jacques Villeneuve e Emerson Fittipaldi. Agora, Felipe Massa. E não dá pra gente ter Felipe Massa do lado e não falar de Ferrari, não falar de Fórmula 1. Então vou roubar um pouquinho do tempo dele também, pra gente falar um pouco, uma coisa que até comentei com ele. Eu estava na Alemanha, recebi uma revista Auto Sprint de um amigo Cesare Manucci, com o Felipe na capa, escrito Il Nuovo Senna, era a sua época da Sauber. E depois a gente teve o privilégio, como brasileiros, de ver o Felipe também andando pela Ferrari e com uma grande paixão de todos aqueles tifosi. Felipe, falando do ano que vem, trazendo essa Ferrari aí para o mote editorial nosso. O ano que vem, Hamilton na Ferrari. A gente vê que a Ferrari ela andou muito em altos e baixos, a gente não vê a mesma constância, por exemplo, com uma evolução que teve em McLaren. A Red Bull agora diminui um pouquinho nesse campeonato também, traz mais emoção no final do ano. Mas o que eu gostaria de saber de você, que já foi, além de tifosi, um piloto de Ferrari, será que a gente pode ver de novo aquele momento de quando o Schumacher entrou na Ferrari com o Ross Brown, com o Jean Todt, depois de 21 anos de jejum, que tinha sido lá atrás com o Rod Scheckter,
Você acha que a gente pode ter essa retomada na Ferrari? Pode ter um gás novo, o Hamilton agora, para o cavalinho rampante? Primeiro que quando saiu essa revista do Novo Senna, eu falei pra ele com toda a humildade, falei, pelo amor de Deus, o Novo Senna não existe. Pelo amor de Deus, com todo o respeito, com toda a humildade. Mas você lembra dessa capa? Lembro muito bem, foi em 2002, depois do meu primeiro treino na Sauber, né? Que tinha, logicamente, feito um tempo que a Sauber nunca tinha feito aquele tempo na pista de Mugello. Mas eu falei, não, pelo amor de Deus, Novo Senna não, calma, pelo amor de Deus, deixa eu fazer o meu caminho, né? Sobre a sua pergunta, né, da Ferrari com o Hamilton, eu acho que, em primeiro lugar, é sensacional né, ver o Hamilton, que logicamente vai encerrar a carreira dele na Ferrari, 3 anos, né, foi o que ele assinou. Isso eu acho como expectativa, principalmente para os ferraristas, né, que eu sou mais um, é sensacional, é maravilhoso, como marketing da Fórmula 1, né, tantas pessoas falando sobre isso, é muito bom. Então vamos ver aquilo que vai acontecer, logicamente. O resultado é o mais importante, né? O resultado onde o Hamilton chegar e conseguir, né, trazer a vitória, conseguir trazer a briga pelo título é sem dúvida nenhuma o que todo ferrarista espera, né? Mas logicamente isso tem que acontecer. A gente sabe que pode ser espetacular, né, como pode ser também um problema, né, se conhecendo a Itália como é, os fãs, né, os ferraristas, mas eu torço para que as coisas acabam dê certo, né, pro Hamilton, para a Ferrari, e eu torço a cada ano que a Ferrari volte a vencer, né, isso é o que a gente quer ver, isso é o que a gente espera como ferrarista. E eu já falei isso várias vezes no programa, em entrevistas, em podcast. Para mim, na minha leitura e de muitos outros brasileiros, e certamente na cabeça do Felipe, o Felipe, campeão mundial de Fórmula 1 de 2008. Por todos os motivos que a gente já falou, mas para mim, ele é um campeão legítimo de 2008. E eu vou pedir para encerrar o vídeo, vou pedir para o nosso editor colocar uma coisa para dizer e para mostrar que para os italianos também. O Felipe participou de um evento da Ferrari, não lembro qual foi a cidade, Felipe, mas quando você esteve lá no Pânico, a gente mostrou esse vídeo, onde eles falavam, Felipe é uno di noi. Que evento que foi aquele? Em Milão, na frente da Duomo, foi uma festa muito importante da Ferrari, onde a hora que estava a Duomo inteira lotada, né, dos fãs italianos. E a hora que a gente entrou no palco, começou a gritar, eu lembro que até me emocionei, porque realmente uno di noi é como, tipo assim, você é um dos nossos e quando você entra, né, na família Ferrari, você nunca sai. Eu tenho um amor por todos os ferraristas, pelo cavalinho, pela história, pelo vermelho, que é impressionante e nunca vou deixar de ter, porque o amor que eu tenho, né, pela Ferrari, pelos ferraristas é algo impressionante. Valeu, amigo. Super obrigado mais uma vez. Ele sempre foi muito gentil com a Jovem Pan, sempre deu muita atenção para mim também na pista, então só tenho que agradecer aqui esse grande campeão. Valeu, amigo. Obrigado, viu? Valeu. Qual piloto não gostaria de sentar no carro da equipe do Cavalinho Rampante e ser ovacionado pelos tifosi na Piazza Duomo de Milão, não é mesmo? E você? Será que mesmo com dinheiro na conta, você pode comprar uma Ferrari diretamente da fábrica? Você vai checar junto comigo se o seu nome faz parte do blacklist da Ferrari. Caso você tenha se comportado bem ao volante e mostrado respeito pela marca do Cavalinho Rampante, certamente você está fora dessa lista negra. O mesmo não se pode dizer de algumas celebridades que, por irresponsabilidade na condução ou atitudes politicamente incorretas, colocaram em risco a imagem da Ferrari. Justin Bieber encabeça essa lista por atitude irresponsável ao dirigir e foi considerado um mau exemplo para o seleto clube dos amantes da marca do Cavalinho Rampante. O cantor canadense dirigiu a sua Ferrari 458 tão bêbado que esqueceu onde a havia estacionado
passou semanas à procura do veículo, pensando que pudesse ter sido roubado. Além disso, fez modificações em outros modelos da marca, descaracterizando a originalidade e bom gosto das máquinas criadas em Maranello. Esse pacote de desrespeito fez com que a Ferrari não vendesse mais seus carros para o cantor. Nicolas Cage entrou para essa tão indesejada lista ao vender a sua Ferrari Enzo por um valor bem abaixo do mercado. Mesmo justificando o ato por necessidade financeira, o ator não recebeu o indulto e teve o seu nome registrado como persona non grata pelos gestores da marca italiana. Consagrado no mundo do boxe e acostumado a ver os seus adversários na lona, o pugilista Floyd Mayweather foi às cordas pelo seu estilo de vida vulgar e comportamento nada alinhado com a impecável história dos carros de Enzo Ferrari. Foram dois os motivos para a Ferrari dispensar o rapper americano 50 Cent como cliente: o desrespeito pela marca ao publicar um vídeo limpando a sua Ferrari com champanhe e depois por ter usado a sua rede social para criticar o seu carro por mau funcionamento, sendo que, na realidade, o problema residia no absoluto desconhecimento do seu funcionamento. O rapper Tyga é conhecido no meio por não honrar seus compromissos financeiros. Costuma adquirir os veículos por meio de locação e depois esquece de pagar o aluguel, como aconteceu em 2012 com uma Ferrari 458 Spider. Foi para a lista negra. O digital influencer Chris Harris teve a sua carreira impulsionada pela sua aparição no programa Top Gear, mas proibido de comprar carros da Ferrari e até mesmo de entrar na sua sede devido a uma matéria que publicou chamada How Ferrari Spins. O jornalista mencionou que a empresa otimizava seus modelos para testes de imprensa, acusação que incomodou a marca e foi banido também do programa e de outras mídias. O cantor Joel Thomas Zimmerman, ou Deadmau5, teve um desentendimento com a marca em 2013 e desde então foi proibido de adquirir qualquer dos seus carros. A culpa está na forma como personalizou a sua Ferrari 458 Spider, decorada com a imagem do desenho animado Nyan Cat, e foi dado ao veículo o nome de Purrari. Um detalhe que a marca italiana não perdoou e exigiu que o carro fosse devolvido ao seu estado original. Perante a negativa do artista, foi imposto a ele a recusa de futuras vendas. É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.